Boa noite, meus queridos e minhas queridas. Espero que vocês estejam bem. Eu quero começar essa aula hoje puxando a orelha de vocês, porque hoje eu fui corrigir as atividades, né, atividade que eu passei para vocês na semana passada, e eu só recebi 12 atividades, de um total de 21 alunos. Eu fui verificar aqui agora também a, a visualização dos vídeos, né, das aulas, e eu estou vendo que quase metade dos alunos não estão assistindo às videoaulas. Então, assim, é uma situação muito triste, né? Eu sei que esse não é o cenário ideal, mas como eu já falei, estou fazendo o melhor para levar para vocês um pouco de conhecimento, um pouco de debate, né? Um pouco de reflexão. Então, pessoal, primeiro eu queria pedir, né, que quem não entregou a atividade, que o entregue o quanto antes, para que vocês não fiquem sem nota, tá? Porque agora a gente vai ter 4 atividades e cada uma vai valer 25. Então, quem deixa de fazer essa atividade já está com 7,5. Então, é um pouco preocupante. E peço para vocês também que façam esforço para assistir às aulas, tá? O que eu estou pedindo é só 1 hora da semana de vocês, tá? 1 hora para assistir uma videoaula, ou 1 hora para fazer uma atividade, ou 1 hora para fazer uma leitura. Nada mais do que isso, tá? Então, reitero aí meu puxão de orelha, o meu convite, né, para que vocês retomem o diálogo aí com a disciplina, tá? Bom, hoje a gente vai falar da psicologia histórico-cultural, né? Então, nessa aula de hoje a gente encerra o nosso tour, né, o nosso panorama geral das psicologias. Então, a gente viu Skinner, né, psicologia comportamental, vimos o Freud, a psicanálise, e hoje a gente vai falar do Vygotsky, a psicologia histórico-cultural, né? Então, esses são os três grandes, né, os três grandes nomes da psicologia contemporânea, os três porquinhos da psicologia. É óbvio que a psicologia ainda tem um monte de abordagens, né? A própria psicanálise tem várias ramificações, mas aqui a gente tem um panorama geral das psicologias, né? Das abordagens mais importantes, e seguindo também o que está lá no livro, no nosso livro de referência. Vou abrir aqui o slide. Bom, pessoal, a psicologia histórico-cultural, ela surgiu na Rússia, né, no início do século XX. Então, vejam só, a gente tem uma psicologia que é a psicologia comportamental que surge nos Estados Unidos, também no início do século XX. Temos a psicanálise, que surge também no início do século XX na Europa, mais especificamente na Áustria. E temos a psicologia histórico-cultural, que surge na Rússia, né, no início do século XX também. Então, óbvio, cada uma dessas psicologias, elas são envolvidas, né, elas estão imbricadas no contexto em que elas surgiram. Qual que é a grande proposta da psicologia cultural? É pensar o desenvolvimento humano, né? Pensar o sujeito humano a partir das suas condições sociais, das suas condições históricas e das suas condições culturais, né? Então, o Vygotsky ele tem um projeto de pensar o ser humano concreto, né? O ser humano na sua realidade concreta a partir dessas três dimensões, né? Dimensão histórica, cultural e social. É bom a gente lembrar um pouco de quando a gente falou sobre constituição da identidade, né? Naquele momento eu falava para vocês que o ser humano ele tem uma singularidade, ou seja, algo que é específico de cada um de nós. Né? O ser humano tem uma particularidade que está relacionada à sua cultura, ao seu meio social, ao tempo histórico em que se vive, e tem algo que é universal, que diz respeito a todo ser humano, né? Então, vejam só, trago no início algumas fotos, algumas ilustrações para a gente ver como que essas possibilidades do desenvolvimento humano elas são muito variadas. Tá? Então vejam só, o desenvolvimento em função das condições sociais. Eu trago aqui os trechos de um livro que se chama Where Children Sleep, né? Em português seria Onde as Crianças Dormem. Esse livro é um livro de um fotógrafo inglês, ele visitou diversos países, diversos locais do mundo, fotografando os quartos das crianças, né? Então, nesse primeiro momento aqui, eu trago um quarto de uma criança
inglesa, o quarto de uma criança americana, o quarto de uma criança japonesa, e são aqueles quartos que estão no imaginário ou nos sonhos de de todo mundo, né? Que a gente pensa, quando a gente pensa um quarto de criança, é no nosso ideal, é um quarto cheio de brinquedos, é um quarto cheio de iluminação, cheio de cores, né? Cheio de bichinhos, enfim. Agora, essa realidade, ela não é comum a todos, né? Vejamos. Agora a gente entra na divergência grande, né? Então, aqui a gente tem um quarto de uma criança libanesa, né? Provavelmente uma criança que vive numa região de conflito, né? Uma criança islâmica, muçulmana, e vejam, a criança dorme no chão, não tem uma cama, não tem muitas cores, o quadro é todo branco, o quarto é todo branco, né? No fundo aqui você vê uma foto que parece que tem uma foto de uma guerrilha, então é uma coisa totalmente diferente, né, do nosso imaginário. Aqui tem o quarto de uma criança uma criança síria que vive numa região de conflitos, né, num desses acampamentos aí de pessoas que foram exiladas. Aqui embaixo nós temos o quarto de uma criança chinesa em situação de abrigamento, ou seja, uma criança que mora numa creche, né? Veja que o quarto ele é milimetricamente definido, milimetricamente, perdão, o quarto é totalmente definido, né? O quarto é totalmente formatado, também não tem nenhum brinquedo, é todo organizado. E aqui a gente tem um quarto de uma criança tailandesa, né? Provavelmente uma criança que vive numa região mais humilde. Vocês conseguem ver, né? Vou até voltar aqui, né? Olha os quartos dessas crianças ricas, americanas, japonesas, né? E olha um quarto de uma criança que vive em região de conflito, ou o quarto de uma criança que vive em situação de abrigamento. O que isso significa, né? Isso significa, do ponto de vista da psicologia histórico-cultural, que as condições em que esses sujeitos crescem, né, as condições sociais e econômicas que esses sujeitos crescem, vão impactar no seu desenvolvimento, vão impactar nas suas habilidades, né? Por exemplo, você pode ver aqui embaixo, essa criança tailandesa, ela está com um martelo, né? É, é muito comum quando a gente vai na periferia, numa região mais afastada, numa região mais pobre, você vê crianças muito pequenas brincando na rua sozinha, né? Agora você está numa região de classe média, você vê um menino de 3, 4 anos sozinho, você vai falar, mas menino, né? Vamos procurar a mãe, vai chamar a polícia. Então, numa região de periferia, por exemplo, você vê uma criança de 9 anos cuidando de uma criança de 3 anos, né? Agora, numa região de classe média, se a mãe deixar o menino de 9 anos sozinho, né, o vizinho liga para o conselho tutelar. Vocês estão entendendo, né? As condições sociais e econômicas, elas influenciam sim no desenvolvimento das nossas habilidades, das nossas funções psicológicas, né? Então, olha o que está escrito aqui. As características tipicamente humanas resultam de uma interação dialética do homem com o seu meio social e cultural, ou seja, aquilo que a gente tem de humano, né, se desenvolve por meio de interação no nosso meio social, econômico e cultural. E por último aqui, né, um quarto de uma criança brasileira que aparece nesse livro, né? Então, tipo, você vê aqui uma menina de provavelmente menos de 13 anos, já grávida, mora em condições muito precárias, né? Qual vai ser o futuro dessa criança? Quais as possibilidades que ela vai ter, né? Falar do fenômeno psicológico é obrigatoriamente falar da sociedade. A compreensão do mundo interno... Ai, gente, desculpa aqui que o Zoom tá tampando aqui a frase. Mas a frase aqui é: a compreensão do mundo interno exige a compreensão do mundo externo, ou seja, para a gente compreender as funções psicológicas, né, o nosso desenvolvimento psíquico, a gente precisa compreender a nossa realidade, a realidade que está em torno de nós. Então, essa é a primeira dimensão que o Vygotsky traz para pensar o desenvolvimento humano, que é em função das condições sociais, né, das condições econômicas. Aqui, pessoal, uma segunda dimensão que o Vygotsky fala, né, é pensar o desenvolvimento em função das transformações históricas da sociedade, né, em qual momento histórico que a gente vive, né, como que a gente vive hoje. Eu trouxe essa foto aqui que eu achei
tão bonita, foi uma foto que eu tirei quando eu morava no Nordeste. Então, você vai para algumas cidades de interior, né, ou algumas zonas mais periféricas, você encontra pessoas na rua sentada com a cadeira na porta, né? Enfim, isso era um hábito muito corrente há algumas décadas atrás, né? Então, hoje você não encontra isso em todo lugar, você só encontra isso mais no interior ou mais na periferia, mas há 10, 20 anos atrás, todo mundo botava uma cadeira na porta de casa à noite para ficar conversando. Hoje não, né? Hoje a gente vive de forma mais isolada, né? A gente é obrigado, por questão de segurança, a colocar uns muros mais altos, cercas elétricas, né? Então, vejam só, essa transformação histórica, ela influencia no nosso desenvolvimento também, nas nossas possibilidades, no nosso convívio social. Outro exemplo que eu trouxe aqui era uma pamonhada, né? Pamonhada é um momento de socialização com a família, que você rala o milho, você cozinha a pamonha, depois você amarra a pamonha e vê a pamonha quentinha cozinhando ali, saindo, né? Agora, hoje não, hoje a gente tem pouco tempo, talvez, de se reunir com a família, de fazer um evento, né, como uma pamonhada. Hoje não, você vai ali comprar uma pamonha pronta, por quê? Porque a gente vive essa realidade aqui, que essa foto abaixo à direita mostra, que é uma mulher totalmente precarizada. Ela precisa cuidar do filho, passar roupa, responder e-mail ao mesmo tempo. Então, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer aqui, né? Na verdade, não eu, mas a psicologia histórico-cultural. Então, em um primeiro plano, a gente pensa o desenvolvimento em função das condições sociais. Em um segundo momento, a gente pensa o desenvolvimento em função das transformações históricas. Eu trouxe outros exemplos aqui. Então, olha só, essa foto aqui do lado esquerdo mostra uma criança, né, no início do século XX. Vejam só o que era uma criança no início do século XX. Vejam que elas parecem pequenos adultos, né? Na verdade, esse conceito de infância ele é muito relativo, ele é recente. Então, no início do século XX, as crianças eram adultos em miniatura, né? Elas se vestiam como adultos, elas se portavam como adultos, né? Até relatos de que crianças consumiam bebidas alcoólicas e fumavam porque não existia consciência dos males, enfim. E hoje não. Você tem do lado direito aqui a gente vê o quê? Uma criança totalmente, enfim, totalmente dos dias atuais, né? Aquela criança manhosa que tem que sair de coleira, né? Isso aqui é uma verdadeira coleira para criança. Então, provavelmente uma criança no início do século XX, ela assumia muito mais responsabilidades, né? Ela tinha muito mais manejo, o amadurecimento era mais rápido. Hoje não, hoje uma criança ela é muito mais dependente dos pais, enfim. Eu trouxe outro exemplo aqui embaixo, né, que é a questão da adolescência, né? O que era adolescência na minha época, aqui no início dos anos 90, e o que é adolescência hoje. Então, a adolescência, gente, ela é um conceito histórico e cultural também. A adolescência ela não existe para todo mundo, né? O que existe para todo mundo? O que é universal de fato é a puberdade. O que é a puberdade? É o desenvolvimento das nossas características sexuais secundárias. Então, a partir de 9, 10 anos, a gente já começa a desenvolver, né, as nossas características sexuais. É, as mulheres menstruam, né, os homens começam a crescer pelo embaixo do braço, começa a crescer pelo bigode, enfim. Então, esse fenômeno da puberdade, ele é um fenômeno universal. Todos os adolescentes, perdão, todos os seres humanos, né, na passagem ali da primeira infância, vão passar por esse fenômeno. Agora, a adolescência é um fenômeno histórico e cultural, né? Então, a adolescência é uma fase que você não faz nada, que você pensa na vida. Agora, vocês acham que as crianças vão ter adolescência na periferia? Não. Um menino de 15 anos na periferia já está procurando emprego, né? Ou ele já está buscando alternativas para ajudar na renda da família. Ele não vai ficar em casa escutando música, enfim, pensando na vida. Vocês compreendem?
Agora, hoje, nas classes sociais mais abastadas, a gente tem uma adolescência que pode começar com 10 anos e durar até 30 anos. Então, veja que todas as... o que a psicologia histórico-cultural ela traz? Que ao invés de a gente pensar o desenvolvimento como uma fase de encadeamentos, né, uma fase de... Perdão, ao invés de pensar o desenvolvimento como um conjunto de fases encadeadas, como um conjunto de fases em sequência, a psicologia histórico-cultural resolve pensar o desenvolvimento em função das condições materiais, em função das condições sociais, em função do desenvolvimento histórico e cultural. Vou dar uma acelerada aqui. Esse aqui é outro exemplo ilustrativo, né? Eu trouxe esse exemplo aqui para mostrar como que o nosso conceito de beleza evolui ao longo das décadas, né? Aqui a gente tem um ideal de beleza da Idade Média, aqui nós temos um ideal de beleza do início do século XX, né? Temos aqui o ideal de beleza da década de 60, temos aqui o ideal de beleza da década de 90 e o ideal de beleza mais contemporâneo. Então, vocês vejam só como que a como que nossos ideais de beleza eles se desenvolvem ao longo da história, né? Eu trouxe também os padrões de beleza masculino, né? Masculino. Então vejam só, tudo que está em torno de nós ele se modifica ao longo do curso da história, né? Desde aquilo que a gente acha belo até aquilo que a gente pode produzir, até a forma de conceber a adolescência, por exemplo. Outro exemplo que eu trago aqui é como que a nossa alimentação se modifica ao longo da história, né? Então, hoje a gente come muito mais alimentos processados, né? Alimentos enlatados, a gente come muito mais fast food, né? Ou seja, vai pensar na forma como seus avós se alimentavam, né? Na roça, com leite caseiro, com leite tirado direto da vaca, com alguns legumes que eles mesmos plantavam, né, com o ovo da caipira, com a galinha caipira. Né? Agora, hoje, a gente come uma bolacha recheada. Então, isso modifica a nossa forma, modifica o nosso corpo, né? Modifica as doenças que vão aparecer. Então, tanto o desenvolvimento no sentido do psiquismo, quanto o desenvolvimento corporal, fisiológico, ele se modifica. Né? Mudanças históricas na sociedade e na produção da vida material produzem mudanças na consciência e no psiquismo humano. Ufa! Por último aqui, pessoal, nesse primeiro momento, eu trago aqui o desenvolvimento em função da cultura, né? Então, vejam só. Aqui eu trago uma criança indígena, aqui eu trago uma criança da zona rural, eu trago uma criança de uma região mais urbana e, por fim, uma criança de região de conflito. Né? Então, vejam só, uma criança indígena, ela já caça, ela já pesca, ela já manuseia facas, ela já manuseia armas. Uma criança na zona rural também, desde cedo, já pode ter um contato com os animais, entra no curral. Uma criança nas zonas de conflito, ela já manuseia armas. E a criança urbana, tradicional, ela fica ali na situação do seu conforto, na sua proteção dos pais. Então, o primeiro aspecto da teoria, né, trazendo para a nossa realidade mais contemporânea, é isso, é pensar o desenvolvimento em função das condições sociais, das condições econômicas, das condições culturais e das transformações históricas da sociedade. Bom, isso aqui eu já falei, né? A psicologia histórico-cultural, ela surgiu na Rússia no início do século XX. Era uma busca de um projeto de uma psicologia concreta, almejava compreender a gênese, a formação e desenvolvimento das funções psicológicas superiores, tipicamente humanas, né? Define o homem como um ser biológico, histórico, social e cultural. Então, vejam só, gente, como eu falei, para a gente compreender as psicologias, né, a diferença entre as duas abordagens, a gente tem que pensar qual é o seu objeto, qual é a sua concepção de homem. Então, na psicologia comportamental, nós temos a concepção de homem que é um organismo que se comporta em função das consequências.
Na psicanálise, a gente tem uma concepção de homem que é o homem é sujeito do inconsciente, ou seja, a forma como ele age, como ele pensa, como ele sente, também está em função dos seus conteúdos inconscientes. E aqui, na psicologia histórico-cultural, a gente tem um ser humano que é um ser, ao mesmo tempo, biológico, né, ou seja, um animal, é um corpo, mas ao mesmo tempo um sujeito histórico, social e cultural. Então, acho que eu falei isso aqui também já no nosso primeiro encontro. Para a psicologia cultural não existe uma natureza humana, ou seja, o homem não nasce homem, né? Ele se forma, né? Ele se transforma em homem. Ele se transforma em homem a partir do seu processo de inserção na cultura e na sociedade. Qual que é o objeto da psicologia histórico-cultural? São as funções psicológicas superiores. Vamos ver o que isso significa, né? Como já dito, as funções psicológicas superiores são funções tipicamente humanas, né? O Vygotsky ele buscava compreender o que separa, o que diferencia o homem dos demais animais, né? O que torna o sujeito propriamente humano. Então, o Vygotsky ele criou essa separação entre funções inferiores, né, ou funções infra-humanas, e funções superiores, ou funções propriamente humanas. Vejam só. Então, aqui do lado esquerdo, a gente tem algumas funções que os animais já têm, né? Se você tiver um cachorrinho em casa, ele te reconhece pelo cheiro, né? Ele sente frio, sente calor. Ele, às vezes, em até certa medida, ele até pode aparentar alguma tristeza ou felicidade. Então, o cachorro, ele percebe mudanças de temperatura, então ele tem os sentidos fisiológicos muito desenvolvidos. Agora, o cachorro não tem consciência, né? Ele não sabe que ele é um cachorro. Ele não sabe que ele vive no Brasil em 2020, né? Então, o cachorro ele não tem imaginação, nem capacidade de representar, nem capacidade de diálogo, né? O cachorro não tem memória, não tem atenção. Então, veja, o Vygotsky ele tenta compreender como o ser humano ele foi desenvolvendo algumas funções e se distanciando dos demais animais, né? Se tornando propriamente humano. E mais, ele tenta compreender como essas funções elas são propriamente históricas e culturais. Então, vejam só, vou pegar dois exemplos aqui de duas funções psicológicas, a atenção e a memória, né? Então, vejam só, eu não sei se vocês sabem, mas uma aula ela tem de 45 a 60 minutos, porque algumas décadas atrás, né, eles realizaram algumas pesquisas que indicaram que a capacidade de atenção humana ela durava em torno de 40 a 50 minutos. Então, o homem era capaz de se concentrar por, em média, 40 a 50 minutos. Hoje, essas pesquisas dizem que a nossa atenção ela gira em torno de 6 minutos, né? Então, a nossa capacidade de se concentrar, de fixar em algo, ela é muito variável, né? Hoje ela é muito pequena, ela diminuiu, né? Então, por isso que eu reforço com vocês, né? O desafio de dar uma aula hoje de 2, 3 horas é muito grande mesmo, porque a atenção de vocês é muito dispersa, né? Outro exemplo de que a atenção ela é uma função humana e diversificada também é que, por exemplo, tem gente que consegue estudar ouvindo música, tem gente que só consegue estudar com silêncio absoluto, tem gente que tem uma atenção mais imagética. Então, por exemplo, aquele aluno que aprende só quando tem figura, quando tem esquema no quadro, e tem gente que tem uma capacidade de leitura e síntese muito melhor. Então, veja, a atenção ela é um processo que tem uma marca histórica e, ao mesmo tempo, uma marca individual. A memória é o outro exemplo, né, de função psicológica que muda de acordo com o tempo histórico. Então, por exemplo, eu sou de uma época, né, que a gente decorava vários números, né? Então, tipo assim, sabia de cor vários telefones fixos da minha casa, da minha mãe, do trabalho, enfim, eu sabia vários telefones fixos de cor. Agora hoje, tipo, se eu perder meu celular, eu não sei nem o telefone da minha namorada de cor, né? Então, por quê? Porque hoje essa capacidade ela não é exigida de mim, mas que você salva o número ali no celular e você já liga.
Então, por exemplo, eu vi um estudo esses dias falando que como o uso de dispositivos de geolocalização, né, GPS, Waze, Google Maps, ele tem influenciado na nossa, aumentando a nossa dificuldade de localização. Então, tipo, você fica dependente, né, de Waze para ir em algum lugar, você acaba desaprendendo a andar na cidade. Então, vejam só, pessoal, essas funções psicológicas, elas têm uma base, obviamente, no nosso cérebro, né? E o Vygotsky, ele conseguiu dar uma dimensão muito interessante, que é mostrar que existe um encadeamento, ou seja, uma relação dialética entre função cerebral e função psicológica. Ou seja, por exemplo, se uma criança não tiver todos as partes, o aparelho vocal funcionando, ela não vai falar, certo? Agora, se uma criança tiver todo o aparelho vocal em ordem e não for socializada, não for inserida num círculo social, ela também não vai falar. Então, tipo assim, não adianta você ter só o aparelho vocal perfeito para falar, você precisa ser socializado. Mas, por outro lado, se você for socializado e não tiver o aparelho vocal perfeito, você não vai falar. Então, veja que uma função, né, como a linguagem, ela é a interação de um aparelho biológico com as condições, né, sociais, históricas e culturais. Beleza? Então, vou fazer nosso primeiro intervalo aqui, tá? E amanhã a gente continua. Meu Deus.